eu a vejo, mas ela nunca mais foi aquela espírita maravilhosa, ela ficou meia desorientada. A prova foi difícil para ela, da viuvez prematura. Nascimento de filho, desafeto do casal ou de um dos cônjuges. Também é uma prova difícil você receber como seu filho uma pessoa que já lhe matou em outra vida. E você no planejamento reencarnatório diz o nome dele. Eu quero. Só que aquela criança, já no nascimento, já na gravidez, faz você ensalivar, sentir azia, mal-estar, dor aqui, dor ali, porque os fluidos se repelem. Quando nasce, aquela criança não aceita a sua amamentação, tem que ser outra pessoa que carregue, porque ela lhe rejeita. Você fica mais nervosa com a rejeição, ela chora mais ainda. É uma tragédia, realmente. Quando ela cresce, começa a embirrar, diz que você não é a mãe é outra pessoa. São provas. Como é que a criatura tem que agir? Com mais amor. Eu sei que é difícil, mas é por isso que a gente tem a doutrina espírita. Para nos orientar. Quanto mais vem rejeição de lá, mais a gente tem que ficar em silêncio, vibrando e amando. Porque uma hora aquele gelo tem que partir. E o gelo só derrete com muita vibração calorosa. Mas o que acontece com a mãe? Principalmente a mãe de primeira viagem. Se recebe um filho assim, ela fica tão desorganizada, se sentindo rejeitada, tão afobada, que a criança mais chora, mais se irrita, mais ela se acha incompetente e deprimida. E aí não resolve nada. Inimizade e rivalidade entre irmãos. Já maiorzinhos, quando os desafetos se reencontram e começam a se sentir, porque eles estão conscientes, é do inconsciente. Um embirra com o outro, não confia no outro, disputa com o outro, inveja do outro. Faz aquele pequeno infernozinho dentro de casa, de briga, de disputa, de rivalidade. Mais do que o normal. Porque é normal, irmão, brigar, disputar o afeto dos pais. Mas existe um nível que a gente sente que aquilo já veio de outra romagem, de outra existência. E causa realmente muito tumulto no lar. É preciso os pais terem muito discernimento, não tomar partido para não aumentar a rivalidade, deixar à medida do possível que eles se entendam sem muita interferência, porque eles vão precisar se reconciliar. Muita oração, passe, descarregar aquela energia, fazendo eles fazerem arte marcial, outras coisas. Tem que arranjar um jeito de ir trabalhando aquela dificuldade, aquela inimizade que tumultua a casa. Humilhação e injustiça. Alguém pode estar hoje adulto, bloqueado, porque foi vítima de muita injustiça, que estimulou sua raiva e sentimentos de culpa. Porque os pais, muitas vezes, recebem esses filhos inimigos de vidas passadas, não têm a clareza do assunto, mas tem aquela embirrança, aquela perseguição, e humilha, critica, rebaixa aquele ser, e aquele ser chega na fase adulta, bloqueado, prejudicado na encarnação pelo maltrato dos pais. Abandonos, não é? Quando não tem um neném, larga no meio da rua. Você quer uma expiação pior para um espírito de saber que foi resgatado de uma lata de lixo? Ou de um rego, de um poço, como outro dia uma criança estava no poço profundo há 8 dias, não é? Então são perispíritos, mentes que já ficam adultas, mas marcadas. São expiações dolorosas. Com certeza, esse ser, algum crime hediondo fez para merecer tal expiação, de tamanho abandono. Não é? Agressões físicas e torturas morais, que são consequência também dessa obsessão de encarnado, quando você recebe no lar um espírito que é seu desafeto de outras vidas e você ainda não se evangelizou, para compreender o processo e perdoar e saber tratar pelo menos bem e com justiça. Tentativa de aborto e parto difícil. É uma grande provação para quem sofre. Porque para quem faz, já vai ficar uma expiação para outra vida. Mas quando você faz uma tentativa de aborto, ou uma criatura nasceu de parto difícil, ela também já nasce com o sistema nervoso marcado. Ela vai ter muitas dificuldades. E se ela for médium, então, ela vai ficar muito sujeita a obsessões, a depressões, porque o sistema nervoso fica lesado. Desvio de conduta, como álcool, drogas, roubo, delitos diversos. Tudo isso aqui acontece em algum nível dos diversos lares. E são provas de paciência,
para quem está na condição de pais, ou mesmo de filho. Quantos filhos têm que suportar o alcoolismo do pai? Né? Ou o abandono da mãe, que desejaria uma mãe tipo matrona e a mãe só quer saber de shopping, por exemplo. Não que shopping seja ruim, aí está sendo um estereótipo. Só quer viver para ter perna na rua e esquece que tem filho. Então são provações também para quem vive essas situações, que desejariam o conforto, o alento e não acha. Deficiência física. Alguém que tem um filho com qualquer dessas deficiências físicas ou mentais, tipo cegueira, surdez, paralisia múltipla, né? Doenças como a depressão, o toque. O toque é um sofrimento para quem tem toque, né? Aquele transtorno obsessivo compulsivo que faz a pessoa ficar contando quantos quadros tem, quantos azulejos tem. Não é? Não pode pisar na parte que liga. São vários sofrimentos e a pessoa tem a impressão que se não fizer aquilo, vai acontecer uma grande tragédia por sua culpa. Então, quem tem uma criatura, um filho, uma mãe ou um pai com Alzheimer, com as diversas doenças, são provações que vão lhe testar sua paciência, sua resignação, sua responsabilidade. Então, isso não está acontecendo. O outro precisa se depurar, porque alguma coisa fez para merecer aquela expiação. E é prova para quem está assistindo de poder cumprir a sua parte, ajudando Deus na recuperação daquele ser, ajudando, amparando, sendo responsável, amando, dando esperança àquele ser. Então, é para alguns prova, para outros expiação, essas situações. A esterilidade, a gente já falou, que a gente sabe que aflige muitas mulheres hoje. Morte prematura de filho, que na nossa opinião, na opinião de Estela, é a pior. Não tem nada mais trágico do que você perder um filho em ter idade. É muito difícil, porque é questão umbilical. Quando a gente perde mãe, mesmo já velha, adulta, depois de 50 anos, tem uma descarga eletromagnética no solar da gente. Porque pai e mãe são diferentes na relação energética. A mãe é para sempre. É através da mãe que Deus faz os familistérios. Então, os laços que a gente chama de cordão umbilical são afrouxados, mas jamais partidos. Por isso que a gente perdendo mãe em qualquer idade, sempre a gente sofre um abalo muito grande. Agora, da mãe para o filho que mal saiu de dentro dela, ainda aquelas relações fluídicas não foram completamente desfeitas. Quando ele morre, realmente ela sente um impacto muito grande. É uma prova dificílima. Diagnóstico de doença incurável ou de difícil tratamento. Um pai de uma amiga minha foi diagnosticado com uma cirrose e ele, coitado, não teve a paciência de esperar o tempo dele e se suicidou. Ele preferiu morrer logo do que esperar morrer aos poucos. De vez em quando acontece isso, quem entrevista sabe. A pessoa tem tanto medo de morrer que apressa a morte, quando recebe um diagnóstico de doença incurável. Aqui compete a gente é explicar a pessoa que ficou, que ore muito por aquele ser, porque ele cometeu um equívoco. Por que o equívoco da morte prematura? Ainda mais se a pessoa já tem uma doença incurável e não quer esperar o término. Desligar aparelho, fazer a eutanásia, é tudo contra a nossa lei divina. Contra a lei que o Espiritismo prega. Por quê? Porque nós recebemos ao reencarnar uma cota de fluido vital. Se eu morro feito uma lâmpada que se apaga, meu perispírito se desprende com facilidade, não leva nenhum resquício de vibração, de ressonância eletromagnética entre meu perispírito e meu corpo. Mas se eu sou abruptamente desligado por uma eutanásia, por um suicídio, por um assassinato, o que é que me acontece? Eu ainda estou cheio de fluido. Vai ficar repercussão entre o meu corpo e o meu perispírito. E aonde eu estiver, mesmo que os espíritos me levem para uma colônia linda lá em cima, meu corpo em decomposição aqui vai ficar reverberando e eu vou sentir as angústias do meu corpo. É por isso que ninguém pode apressar a morte de ninguém. Ninguém tem esse direito. Porque é preciso que se desgaste todo o fluido da criatura.
E como hoje em dia tem muito recurso de respiração e faz remédio e faz transfusão, a pessoa está recebendo fluido. Então gasta mais tempo até para que essa lâmpada se apague. Outro teste difícil para as famílias e que não deixa de ser uma grande expiação e uma grande prova, que é o sequestro. É a angústia da espera, da indecisão, da falta de controle que você tem da situação também. É preciso muita fé e oração para suportar. O 16 a gente já falou, não vamos mais repetir. Os acidentes também, principalmente quando deixa sequela. É uma grande prova para uma mãe ter seu filho lindo e maravilhoso